Não pode bater. Não pode bater? Vamos bater só pra ele ficar irritado. Tadinho do menino, tá com fone de ouvido. Fala, neófitos e neófitos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada do Engenharia de Quinta. Como vocês sabem, a única coisa de quinta que tem aqui é o dia que passa bagaça toda quinta-feira. No mais, a conversa é sempre de primeiro, os convidados também. De vez em quando, os rostos aqui estão meio ruinzinhos, mas hoje tá todo mundo. Eu sou o Léo. Tá botando devagarzinho, papapá. Eu sou o Léo Cantrell, e aqui ao meu lado, na paleta verde, a dona do Pantone. Ela que presta consultoria para AutoCAD no Pantone 2013. Nossa, quem me dera. Foi as cores 2023. A cor 2023 não é essa, mas essa tá na minha cartela de cores, então tá tudo certo. E aí, galera, saudade de vocês. Segunda temporada, a gente tá bombando, hein? Muito episódio legal. Pode procurar aí, ó, rolar no seu feed aí. Mas se você não tá rolando no feed é porque você não curte a gente, tá? Lamentável isso. Vai lá nas redes sociais, temos Instagram. Inclusive, temos 500 seguidores no Instagram. Não sei se quando passar esse episódio quantos vão ser, mas no YouTube não tá batendo. Tem uma Conta conta tá que errada. não tá funcionando aí, não. Só tô preguiçoso. Volta aí, se inscreve aí no canal, entendeu? Ativa o sininho pra você saber quando tem vídeo novo. A gente também tá no Spotify, na Amazon Music, no Rumble, Deezer. Deezer. Sempre esquece de Deezer. esqueço O único de que a falar gente não Deezer. tá é no iPhone, porque eu não gosto de iPhone. É, porque a gente não tem, Patrocina a gente. dinheiro. Eu passo a fazer esse próximo iPhone também. Mas é isso. E aí, a gente tem novidade também sobre patrocínios, hein? Se você quiser apresentar seu produto aqui, fala aí, Léo, como é que é? Então, entra em contato com a gente, vai estar aqui embaixo na descrição. A gente tem uns planos legais aí para você expor sua marca, falar sobre o seu produto, seja o que for. Se quiser vir aqui apresentar seu Pode produto. vir aqui também, vai ser um prazer. E hoje nós estamos sendo patrocinados pela Fibo Engenharia. A Fibo Engenharia é uma empresa especializada em engenharia de avaliações. Tem atuação principal no Nordeste, focado na Bahia. Então, se você tem um investimento, precisa de fazer uma avaliação e ter um embasamento técnico para o seu patrimônio, revisão patrimonial, divisão, ou até mesmo pericial, pode entrar em contato com a Fibo, porque o Renan Bertani vai atender vocês lá, tá? A gente vai deixar aqui a rede social, mas se vocês quiserem entrar no site deles é www.fiboengenharia.com e também tem o e-mail de contato que é engenhariafibo@gmail.com. Entra lá em contato, vocês vão ser muito bem atendidos. Fazem também parcerias por todo o Brasil, mas a zona de atuação deles é Bahia, Nordeste ali. Nordeste ali, de qualidade, gente fina, É, ok? Precisando de avaliação de imóveis do seu patrimônio, contrate a Fibo Engenharia, gente. Então o MEC já tá pago. Depois dessa, o que temos no menu? Porque o menu de hoje é... Você não vai acreditar. Vai ter resgate, Vocês não vão acreditar. rasgação de seda, Quem de novo. vai ter rasgação de seda. Inclusive, não combinei com ela, mas a não. gente veio de combinandinho. Olha só. Não, a gente tá... Trocaram figurinha. A gente trocou figurinha sobre cores. Isso que não excluíram ainda, vai lá. Pra você se destacar. A gente tá aqui com ela, maravilhosa. Vai ter rasgação de seda com certeza. Mas hoje, reduzir um pouquinho a fala do currículo, né? Pra gente, não podia trazer aquele monte de papel aqui pra ler. Entra nas redes sociais, essa eu vou Pelo falar. amor de 3 Deus. páginas só. Ela, engenheira civil, doutora em engenharia civil com ênfase em construção civil, pós-doutorado na área de desenvolvimento de novos materiais a partir do reaproveitamento de resíduos, professora e pesquisadora da UFES, diretora regional do Ibracon e vice-presidente da Alcompat Brasil, Geilma, professora Geilma. Muito obrigada por ter retornado. Professora. Obrigada pelo convite de novo. Uma satisfação enorme estar aqui. Vocês sempre muito gentis e amáveis, divertidos, bem-humorados. Isso é bom, combina comigo. Não, eu não sou. E a nossa paleta de cores é porque a gente combinou previamente. Você não sabia. Me excluíram, Júnior, da paleta de cores, você acredita, velho? Aí. Eu vou vir de verde, eu quero ver. Eu e você. Mas se fosse combinar, não ia dar certo, Ia dar né? certo, é verdade. Geilma, na outra vez a gente não teve muito espaço para falar de diversos assuntos, porque a nossa área que a gente ama é patologia, é bem extensa. Muito. Mas eu acho que dá pra gente resumir essa área que a gente gosta no seguinte: por que tá dando tanto problema? Nossa. Essa é assim, é uma pergunta... Tá certo que a gente
Não, eu gosto. A gente gosta de investigar, a gente gosta de descobrir, principalmente, porque quando fica inconclusivo também a gente fica, né? Eu fico puto. O Léo fica irritado. Essa quando semana não eu fiquei consegue- puto. Fico irritado, Nossa. quando não consegue descobrir as coisas. Mas a gente tem essa percepção de que, eu não sei, eu tô tendo essa percepção, não sei vocês, mas parece que tá aumentando, né, os casos de anomalias, de manifestações patológicas. né? Eu digo assim, primeiro que as estruturas envelhecem, né? Isso é um fato. A gente está agora vivendo um momento em que as estruturas elas estão começando a apresentar problemas. Porque da década de 1960, 70, a gente achava que era para sempre e não é. E agora a conta está vindo. Então, tem esse motivo, o motivo do envelhecimento natural das estruturas e tem também o motivo das irresponsabilidades, né? As irresponsabilidades atribuídas muitas vezes são as maiores causadoras de problema. Erro de projeto, Muito, né? erro de compatibilização de projetos. O cliente não quer esperar pelo projeto, ele tem a pressa em ver a obra pronta já, quer começar a obra, mas ele não valoriza a etapa de projeto, que é a mais importante. Porque quando você está no projeto, você está definindo, detalhando tudo. Quando você vai fazer a obra, você só vai se guiar pelo projeto. O projeto precisa estar pronto, detalhado. E aqui o que a gente vê é o inverso. A gente valoriza a execução, menospreza o projeto chega todo capenga na obra, e aí você vai dar jeitinho para resumir as coisas. Gambiarra. Vai chamar o Zé. São um monte de gambiarra. exatamente. O resultado disso são erros que vão se acumulando até o colapso, que pode até gerar o colapso. Tudo isso e muito mais. A ausência de manutenção. Isso que eu ia falar. Você falha na manutenção é um dos problemas maiores. Apesar de que a gente tem menores percentuais, né? Quando a gente vai analisar estatisticamente a origem dos danos, falhas na manutenção está em menor percentual. O maior problema é erro de projeto. Ainda é projeto. Ainda é o projeto. Então, enquanto a gente não mudar essa nossa mentalidade, vai ter problema, tá? E aí vem o acúmulo de coisas. Antigamente, o Brasil tinha 70 milhões em ação, né? Hoje nós temos 200 milhões de pessoas. Vamos botar Brasil. Se a gente botar Brasil, antes era 70 milhões. Hoje são 200 milhões. Essas pessoas têm que morar. Sim. As pessoas têm que viver, se locomover, têm que trabalhar. E isso gera demanda por edificações. Quanto mais edificações, mais problemas. A probabilidade de ocorrer problema é maior. Bota isso no mundo, 8 bilhões de pessoas. Sei lá quantas bilhões de pessoas tem, 8, 12, 10, não sei. A China já é mais da metade do mundo. Então, E aí, é claro, tende a aumentar cada vez mais. Né? Além das ações imprevisíveis. Nós, né, a gente vai infelizmente não está livre, sempre vai ocorrer. Sempre vai acontecer, de algum momento, ter uma inundação, choveu demais, um incêndio, uma ação imprevisível da natureza, catástrofes da natureza. eu me lembro numa das conversas que a gente teve que você pegou e falou, Léo, ela, quem não sabe, ela coordena a parte do laboratório da Universidade Federal aqui no estado, falou, Léo, tá tendo muito profissional nos procurando para fazer investigações em estruturas de concreto, tá acontecendo muita coisa ao mesmo tempo, e coisa assim que não vinha acontecendo com o tempo. Você pode explanar, mas não sei se você trouxe um caso específico sobre isso, para a gente poder explanar o que está acontecendo. Isso é preocupante. Por quê? Antigamente, a gente tinha um zelo pela estrutura de concreto. A gente fazia uma concretagem por mês. A gente Só batia churrasco na laje? o churrasco da laje, da concretagem da laje e tal. Hoje é uma laje a cada 3 dias. Uma laje por semana. Uma laje, e que quando você vê, o prédio já está pronto em 18 meses. A gente até brinca, né? Inflou o prédio. Exato. Não, Só que entuba um monte de aditivo no concreto e taca fogo.
Nas estruturas de concreto, isso é preocupante porque quando a gente fazia uma laje por mês, dava tempo do concreto se hidratar, mesmo com cimento especial, com cimento diferente do que a gente usa hoje, com os materiais, e dava tempo do concreto se hidratar para resistir às cargas externas. Hoje a gente está fazendo uma laje a cada 7 dias, vamos botar? Uma laje a cada 7 dias, o concreto não tem resistência para resistir a todas as cargas que estão atuando ali sobre ele. E nas primeiras idades, você precisa dar uma proteção muito maior, porque a probabilidade de deformação ao longo do tempo é muito maior. Aí o que acontece? Você sobrecarrega uma estrutura jovem, ela tem 7 dias, sobrecarrega uma estrutura que não tem capacidade de absorver aquela carga. Aí deforma, fissura, trinca, com 5 anos, que é o número cabalístico. Tá cabalístico mesmo. É. Você pega um prédio, 5 anos, fachada já tá trincando, tem outras questões, né? Sim. Mas Claro, aparece se várias isso coisas. não é, se não for decorrente de ações externas, se a origem é no concreto, provavelmente é deformação lenta do concreto. Porque ele vai absorvendo as cargas, ele vai ter uma deformação instantânea, e depois ele vai deformando lentamente, e para sempre. Sempre vai deformar. E aí você quer o quê? Que não é uma estrutura isolada, é uma estrutura que está interagindo com os outros sistemas. Alvenaria, revestimento, impermeabilização, tudo. E aí é tudo junto e misturado. E aí você quer o quê? Que a edificação não sofra? Aí começa a surgir os problemas. Hoje você tem observado o que mais chegando lá no laboratório? Problemas? Nós estamos observando resistência que não é alcançada. Não, aí não. Sim, Aí tá de sacanagem. sim. Resistência que não é atingida. E isso não é um problema de projeto, é um problema de execução, Execução. de controle tecnológico, Nossa, de Traço. Eu nem diria traço, isso também, mas eu diria na obra, na execução. Imagina, você planeja um projeto de concretagem, então tem as especificações, o FCK, o abatimento, o SLAMP, tem o consumo de cimento, a relação água-cimento, classe de agressividade, tudo, um monte de coisa está no projeto. É para estar no projeto. Aí, alguém que está na obra vai fazer a concretagem, uma laje assim, aí só diz para a concreteira, eu quero um FCK de 35 e um abatimento SLAMP de 12, mais ou menos 2. E a concreteira se vira para fazer. Porque Passa todas as especificações. ninguém chega a dizer, olha, o meu concreto é da classe de agressividade 3, que é a relação água-cimento de 0,40, o consumo de cimento de 390. Não faz isso, não diz o tipo de cimento, não fala nada. E aí a concreteira que Tem que se virar. se vira para fazer. Chegou na obra. Olha a situação. Aí eu vou concretar os panos, vou fazer o mapeamento. Chega num determinado momento que ela começa a lançar o concreto. A galera da obra começa a reclamar que o concreto está muito duro e pede para botar mais água no caminhão betoneiro. Parece até clichê, né? Não é? Parece até clichê. É a mesma É piadinha. sempre a mesma coisa. Sempre. E hoje é isso que eu recebo no laboratório, quando o assunto é concreto, para que estamos em obra. Quando não, as situações de corrosão numa peça que só tem 4 anos. Como que você explica? Veja, corrosão das armaduras. A gente sabe o que é corrosão das armaduras. Numa peça de concreto que só tem 4, 5 anos de idade, não pode ser atribuído a uma falha de manutenção. Não pode. Ou foi um erro de execução, ou foi um erro de projeto. A proteção da armadura não está de acordo. Cobrimento. Mas mesmo assim, se a camada de cobrimento não estiver de acordo, não vai apresentar ainda corrosão. Tá muito cedo ainda. Tá muito A cedo. dispersão do CO2 Proteção física não vai. E aí o que acontece? A gente só pode atribuir isso a um material, o material concreto.
Quando a gente vai olhar, aí tá surgindo agora situações em que eu tenho que ir lá no local para coletar amostra, para fazer ensaio, para verificar percentual de cloreto no concreto, para verificar sulfato no concreto, para verificar um monte de Não, coisa. não faz ensaio não, dá pra fazer isso tudo aí só tirando foto, tá? Não, vou começar já. Já começou cedo, já. Como Os dizer, fotógrafos. os espumeiros. É, os espumeiros, Leozão. Os espumeiros, não. Pô, então, assim, com 4 anos já ter processo de corrosão avançado, Avançado, generalizado. E aí, isso muitas vezes, o que acontece? Ou é da concreteira, que tomou a decisão de usar um material diferente do que ela normalmente usa. Ela toma essa decisão porque o pedido que vem da chegou obra, quadrado pra ela. ela vai tomar a decisão de usar o aditivo que ela quiser ali e tal. Ou isso acontece. Ou ela usa um aditivo acelerador de pH à base de cloreto, que aí o concreto ele já chega vitaminado, vamos botar assim, né? Pega e tchau. Tá cheio de cloreto, aí lá na massa de concreto vira cloreto livre e vai para corrosão. Ou então, tá cheio de sulfato, tem alguns aditivos aí que é cheio de sulfato agora. Estão inventando de colocar detergente nas argamassas, detergente Caraca, nas aquele massas videozinho de que eu vi, concreto. Nossa. É tudo verdade aquilo ali. Sim, detergente. Por quê? É o princípio da matéria-prima do detergente. É lauril, sulfato. Aí tem o sulfato, que dá aquela espuma, o sabão, o detergente, o princípio de dar aquela espuma. O princípio dos aditivos incorporadores de A, a mesma coisa. Ah, tá. Mesma coisa, é a mesma matéria-prima. Entendi. Então, Assim eles estão como vindo com exagero de sulfato e aí causa um eles desequilíbrio químico. estão botando na obra uns detergentes lá louco, que dá aquela espuma, incorpora A, são os aditivos incorporadores de A, e aí melhora a trabalhabilidade, a fluidez, fica mais leve, fica muito mais fácil de trabalhar. Você adora. Pega Adora. o vibrador e joga de qualquer jeito. Assim. Exato. E aí eles estão achando de botar isso agora e outros aditivos que a gente não sabe muito bem a procedência. Açúcar. Mas o açúcar, ele é diferente. O açúcar, ele não causa corrosão. Ele só causa um retardo da pega. Ele só deixa o concreto mais preguiçosinho para atingir a resistência. Se você colocar açúcar demais... Não dá ideia, não dá ideia. Não dá ideia. O que ela tá falando é que tá errado. É dicas de Zé Gambiarra, não sigam. Mas é que é assim... Depois ela vai falar, pessoal, não, eu via, professor, não dá pra colocar Exatamente. Não, então, tudo isso tem que ter muito cuidado. Porque é assim, ó. Se você olhar, nós temos as classes dos aditivos que são utilizados nos concretos. Vamos botar concretos, materiais cimentantes, de uma forma geral, argamassas, grautes, etc, né? Então, nós temos os aditivos aceleradores de pega, que são os sais, cloreto de sódio, etc. E nós temos os aditivos retardadores de pega, que são a base de açúcares. Então, você tem, de um lado, você quer acelerar, você põe o sal. Ou você quer retardar, você põe o açúcar. O que as indústrias químicas fazem? Elas pegam a matéria-prima para fazer o aditivo. Esse aditivo Glenium 51, SPW, Hidraflow, não sei o quê. São cada nome lindo. É tudo açúcar, querido. Mas é um açúcar que ele foi preparado para gente. Não é açúcar cristal do supermercado, não. Etc. Então, aí o que acontece? Eles usam a cana-de-açúcar para fazer o aditivo acelerador de pega e a cana-de-açúcar é matéria-prima para um monte de coisa. Para fazer o açúcar que a gente usa na cozinha, na culinária, o açúcar para fazer o extrato para fazer o aditivo retardador de pega. E quem descobre algumas coisas, acaba usando isso para o mal. Aí você põe o açúcar. Não é que eu estou dizendo que não é para usar, assim, tá errado de todo modo. A matéria-prima do retardador de pega é o açúcar. Você pode usar, mas desde que você vá no laboratório, faça o experimento, veja qual é a dosagem adequada. Inclusive, eu já até orientei trabalhos, né?
tem uma aluna que eu quero fazer uma argamassa com açúcar. Ela Eu quero testou. fazer. Mas ela foi no Testou. laboratório, fez todos os testes. Ela embalou? Na minha Ela pegou casa. um cristal e botou o nome dela. Se eu falo isso no Olha, podcast. olha. Mas eu vou falar uma coisa nesse podcast aqui. Eu vou várias. Na minha casa, quando eu estava fazendo meu apartamento, reformando e tal, aí tinha uma churrasqueira lá. Tem que ter uma churrasqueira. Por que será que nós queira? E eu falei assim, Carlos, que era o engenheiro que eu tinha contratado. Carlos, quando você chegar na parte da churrasqueira, você me avisa que eu vou levar um aditivo. Porque no final de semana tem que estar pronto. Pra fazer a churrasqueira, pra montar na argamassa. E aí levei um quilo de açúcar. Fui lá e comprei 1 quilo de açúcar e botei. E aí... Tá errado, hein, gente? Tá Não errado. faz, hein? Pelo amor de É porque Deus. ela testou o pacote no laboratório, tá? Tá bom. Aí eu não sabia qual a dosagem. Eu Porra, acabei sabia... de falar que ela... Não, eu li alguns trabalhos, o trabalho do Neville. Aham. Nós temos várias referências técnicas. Eu vou fazer um parede também, que ela tá testando a churrasqueira da casa dela. Sim, Ela é bem pesquisadora, ela foi fazer um experimento. E aí, cara, eu não sabia a dosagem e coloquei, tipo, meio quilo, não sei, pra quantidade de cimento. Não pegou. 3 dias depois, os pedreiros tudo olhando pra minha cara. E eu Imagina o pedreiro. Você dá aula onde mesmo? os pedreiros Só tudo pra falar olhando pro meu pra minha filho. casa. Moça. Deu ruim. Não deu certo. Aí só depois de um tempo que a Entendi. argamassa foi. Só que não tem uma trinca na minha churrasqueira. Chora, Bebel. Não, mas não faça isso. Não façam isso em casa. Crianças, não façam isso em casa. E é assim, aí a gente tem que saber manipular os materiais. E nisso eu falei isso nas aulas, que eu tive esse estudo de caso horroroso, né? E falei, aí uma aluna falou, professora, eu quero estudar isso aí. Ela falou, legal. E eu já tô fazendo mestrado. Vou deixar depois a gente deixa o link do trabalho lá no A descrição. gente pode deixar na Ela fez gravação. toda uma Que é bem dosagem. interessante. Foi tipo assim, eu usei uma quantidade, uma porção, e era pra ter usado assim, uma unha. Uhum. Eu usei uma super dosagem. Sim. Deu tudo errado. Deu ruim. A próxima churrasqueira você vai acertar, que agora o trabalho já tá pronto. Pode ser. Mas assim, concreto é o principal. Você quer falar Eu dos casos? trouxe agora? alguns, trouxe vários. Por exemplo, agora nós estamos numa época, não sei quando que vai passar que vocês vão publicar, mas nós estamos numa época que está bem quente, Uhum. calor, né? E essa temperatura nas fachadas, ela causa um efeito, Uhum. que é um efeito devastador, que é de dilatação dos materiais. Os materiais, eles se dilatam. E aí, dilata, absorve o calor durante o dia, à noite, cessou a fonte de calor, retrai, e no outro dia vem tudo de novo, retrai, no outro dia vem uma chuva, a temperatura baixa, aí fica aquela salada no tempo, e a edificação lá. Como é que você não quer que trinque? Como? Você não quer que trinque uma estrutura que está ali há 10 anos, 15 anos. Então, você tem que se preparar em projeto para essas condições intempéricas. Uhum. Aí eu trouxe um exemplo Colocar de uma aqui na fachada que aqui no Espírito Santo todo mundo conhece. Você já vê, tem fotos, tem várias fotos. É isso daí. Aí, ó. Ah, essa é conhecida. Eu ia falar uma Olha, Começa não, olha. vai derrubar o vídeo. Tô me segurando. Começa não. Veja. Pera aí que eu vou contar o meu também. Pera aí. Ó. Ai, meu Deus. Muito Ó. importante essa edificação. Né? Veja, isso aqui é o prédio da Assembleia, né? Não vamos entrar no mérito aqui, mas essa fachada é de revestimento argamassado com acabamento em placa cerâmica, tá? Então, provavelmente tem chapisco, embolso, reboco, a argamassa colante e a placa cerâmica aí. E esse mapeamento que eles fizeram ali, agora ele já está pronto, já corrigiram, isso não está mais assim, né?
eles fizeram esse mapeamento para mostrar os pontos em que há possível fadiga, descolamento da fachada, etc. Então, ali você olha todos esses desenhinhos, Tão bonitinho. Parece até, ponto de descolamento. parece que até o eles trabalho do Cobra. provavelmente eles fizeram um ensaio de percussão e tá descolando isso aí. Tem até algumas áreas que já descolaram. Não sei se eu coloquei outra. Tem outra foto desse prédio? Aí, ó, em outro ponto lá em cima, tá vendo? Já caiu a placa cerâmica. Não sei se eu coloquei outra. Aí também, mais alto. Quanto mais alto o descolamento, maior é a probabilidade de acidente, risco de acidente. Sim. Ali tem pontos que a gente olha assim, já enxerga que vai descolar daqui a pouco e eles não fizeram o mapeamento. Não sei se vocês estão vendo, se eu posso levantar aqui. Pode? Mas aqui, ó. Ó o café. Ó. Pode fazer. Aham. Sim. É de placa. E aí, aqui também. E aí, o que acontece? A pessoa tá vendo uma situação como essa. Mas antes de mais nada, é assim, ó. Por que tá descolando? Essa é a pergunta de 1 milhão. Sim. O que tá descolando? E por que tá descolando? Se você puder colocar naquela primeira imagem, essa aí é mais uma, essa aí, ó. Por que tá descolando? Por que os revestimentos cerâmicos se descolam, se desprendem da argamassa colante, por exemplo? A gente tem que pensar que ou foi um erro, de novo, ou a gente classifica erro de projeto, classifica erro de execução. Falha na manutenção seria se fosse pontual. Se fosse numa região, numa determinada região, por exemplo, Uma junta bem próximo da desgastada. junta. Mas você está vendo que ali está generalizado. Ou foi um erro de projeto ou foi um erro de execução. Na grande maioria das vezes, é na especificação da operação. Como que você deve fazer. A argamassa colante, ela tem um tempo de espera. Esse tempo de espera é o tempo útil que se gruda na placa cerâmica. E aí, quem está executando a obra ganha por produção. Ele ganha por produção e aí você quer o quê? O cara tá lá, quer no final de semana, quer ganhar Ele não vai esperar. o quadrado dele. Ele vai, começa aqui embaixo, termina lá em cima. Vamos supor que não é assim, né? Mas aí, quando chegou lá no outro ponto, atingiu o tempo de espera. Aí ele vai forçar lá a cerâmica. Outra situação que acontece, respondendo do porquê que cai uma placa cerâmica. Às vezes, esse material, essa placa cerâmica, não era para ser Ideal usado pra aquela ali. ali. Não era. Para, tipo, ali tá perto, pra quem não sabe, o prédio da É, perto do mar. Né? perto do mar, de cara mesmo. Solzão da manhã de um lado e na lateral solzão da tarde. Exato. Então, aí você precisa saber especificar o material em relação a 2 principais aspectos. A absorção de água e expansão por umidade, o EPU. Aí essas placas cerâmicas aí, elas precisam atender a vários critérios, mas principalmente a esses 2. Quanto de água ela está absorvendo? Teve um caso aqui que 4 anos o prédio, esplacando tudo. Aí a construtora ia lá e colava a placa. Com 2 anos começou a descolar. A construtora ia lá e colava a placa. 4 anos, estava descolando tudo. Aí o condomínio foi lá e acionou juridicamente. Aí agora a construtora, agora para ver o que está acontecendo. Aí viramos, não conseguimos tirar uma amostra para fazer ensaio de aderência, que tem um ensaio de aderência, que é uma propriedade mecânica. E aí o que acontece? Quando a gente não conseguiu tirar uma amostra, ele já está errado desde o início, não consegue ver nem onde está descolando, era a placa cerâmica. Quando a gente analisou a placa cerâmica, Não era específica para cá. a taxa de absorção era 2 vezes maior do que o fabricante especificava. Tipo, o fabricante dizia assim, essa placa tem
3%. Aí a gente pegou o material, levou para o laboratório, fez o ensaio e dava 6%. Mais da metade dos casos dava 6%. Nossa, achei que você fez isso tudo só tirando foto. Ah, pelo visto. Não, eu vou pegar. E essa temporada eu vou pegar no pé do pessoal que tira foto. Vou pegar. Aí são todas essas coisas. E aí a gente fica se perguntando assim, nossa, o que está acontecendo que está tendo tanto problema? Então, é uma conjunção de fatores aliado à especialização na mão de obra. A gente tem excelente profissional para fazer essa colagem. E outra coisa, esse ponto que você falou aí das especificações está num documento chamado projeto. E quase projetos estão indo cada projeto vez mais de fachada, por exemplo, onde fica? 2 projetos que a gente nunca vê. Projeto de fachada, porque não é aquelas fachadas que são aprovadas da Prefeitura de Projeto Os Arquitetônico. caras acham que É o projeto de especificação da fachada. Que é justamente isso. Tempo de pega. elevação. E não é elevação da fachada, é diferente. A gente pede, tem projeto de fachada? Aí ele vem com o projeto aprovado. Não é esse projeto. É a especificação. E projeto de permeabilização. São 2 projetos assim, que a gente não vê. Né? E é onde a gente mais vê problema. Exato. Os dois Vê principais. problema de fachada, a gente vê problema de impermeabilização, a gente vê problema de tudo. Esses dias eu fui vistoriar um prédio e era uma laje sem cobertura, sem telhado, né? E tinha impermeabilização e proteção mecânica, sem telhado. Chegamos lá. E aí, teve uma chuva, a gente passou um período de grandes chuvas e infiltrou tudo lá embaixo. Desculpa. Cara da construtora, não, isso aqui tá tudo impermeabilizado. Mas como que tá impermeabilizado se tá caindo lá? Então tem alguma falha nessa impermeabilização. Aí o que eu fiz? Peguei o termógrafo. Isso agora a gente vai olhar. Aí, o termógrafo é assim, o concreto, ele não retém o calor. Então, quando você está num ponto que a temperatura está diminuindo, ele está espalhando a temperatura e chega um ponto que ele não vai baixando mesmo, mas a manta, ela retém o calor, manta asfáltica. Aí, eu fui num momento... Pelo composto, do polímero e tal. Fiz a termografia, aí estava a laje inteira aqui, ele fez só até a metade. A impermeabilização e a outra metade não tinha. Olha, tem algum problema aqui. Olha, você tem certeza que tá tudo impermeabilizado? Não tem, olha, porque a gente tá vendo aqui, não, né? Você usou qual câmera? Aquela da... A termográfica, a da termográfica. Tá. Mas tem alguma coisa, né? Eu usei... portátil. É aquela grande. Que a gente faz a... TG. TG1, a minha é TG167. Alguma coisa tem que prestar atenção, porque às vezes você pode comprar uma termográfica que é da engenharia elétrica e não serve para engenharia civil. Exatamente. Aliás, esse até depois a gente pode falar os instrumentos estão aí, mas as pessoas estão usando de forma equivocada. Muitos, por exemplo, o termográfico é um vedete, mas o cara acha que é o suprassumo, compra um liguinho de celular e... Não é. Tem situações específicas, né? Tem situações específicas que você consegue usar a termografia, porque o princípio da técnica é de infravermelho. Você emite ondas, né? Em infravermelho, no determinado comprimento de onda, e ela vai ler pela diferença de cores a temperatura que está naquela superfície. E aí ela vai dar uma imagem termográfica. O que a gente precisa fazer é interpretar aquela imagem termográfica. Aí muita gente não sabe às vezes, né? E aí tem essas e outras coisinhas. Outras... Aí, o que mais? Não, aí você abriu, depois você mostrou pra ele que... Ele deixou abrir aquela laje? Não, ele não deixou, né? Ele falou que tinha certeza que tava e não sei o que, foi uma confusão. Porque o que ele fez? Aqui não tinha, mas na bordinha tinha uma platibanda pequenininha, aí ele meteu uma viradinha ali. Ah, meu Deus. Típico. Nunca encontramos isso na minha. Sabe? Deve ter uma imagem dessa aí. Você trouxe mais algum case bom? Mais um... Eu trouxe
E eu não me lembro. Aqui você vai Esse aí, ó. Isso aí. Corrosão em pilar de subsolo de garagem. Você tinha falado. Que subsolo. Veja só, isso aí foi uma imagem que eu peguei na internet e eu tenho que dar os créditos ali, que eu não sei que era. Como estava de domínio público, Não tá Eu- escrito, mas... não estava escrito, mas a gente Mas pode... depois eu boto. Depois a gente pode colocar no vídeo embaixozinho. Exato. Veja aí o que está acontecendo nesse pilar. Subsolo de garagem, você tem uma série de situações, porque é uma área muito crítica. Você está construindo abaixo do nível do terreno, você tem água, se o lençol freático for estourado. Então, você tem água de subpressão, que vem por baixo e vem para os lados, que é uma caixa, né? Você tem a própria rotatividade dos veículos no subsolo, que liberam pelos escapamentos todas essas substâncias tóxicas, né? Então, ali tem muita coisa. Tem o CO2, tem os sulfatos, tem os anidridos sulfídricos, O tem site, né, tudo. o pessoal vai... Não é muito ventilado, não fica concentrado por mais Exato. tempo. E vai para onde? Vai para as estruturas. Não fica aquelas substâncias ali em suspensão na atmosfera, vão para onde? Vão para as estruturas. E aí, daqui um pouco, começa trincas no alinhamento da armadura longitudinal. Ou transversal também. Nos subsolos, é aí onde eu queria chegar, a gente precisa ter uma atenção especial nos projetos. Porque os projetistas botam classe 2 para subsolo. Isso aí era que eu também peguei na imagem da internet. Muito obrigada. Tá excelente, assim. Tá ótimo. A imagem não tá muito boa, mas a gente consegue enxergar. Eu acho que sou eu. Deixa eu botar também. Aí, veja, era essa a ideia que eu queria falar, ó. Olha o nível do terreno e olha a escavação. Ali, claro que eles estão numa escavação para fazer a fundação, etc. Mas logo em seguida vai entrar o subsolo e vai estar abaixo do nível do terreno. E já tem água em tudo que é ponto ali. Todos aqueles pontos... Isso aí é uma parede de diafragma, né? De contenção. E a água ela já está brotando dali. Vocês acham que a água não vai voltar quando tiver? Então, isso na situação de projeto, você tem que considerar que a água vai voltar para o lugar que era dela. Quando não volta, porque você tem todo um sistema de impermeabilização, que vocês acabaram de falar do projeto de impermeabilização. Ali a água já está vindo, já está brotando dali. Então, você tem que impermeabilizar por trás dessa parede de concreto ali, da diafragma. Você tem que impermeabilizar e aqui na laje baldrame, que vai ser a laje de fundação, você tem que prever quanto de pressão vai ter de baixo para cima para não trincar toda a laje. Porque se a água ela vem com uma pressão violenta de baixo para cima. Aí ela causa um momento fletor negativo e trinca a laje na parte de cima onde os carros estão passando. E se vocês nunca viram para recuperar subsolo, meu irmão, Terror e pânico. pensa num ninho de gato. Ninho de gato. Ninho de É gato. um inferno. Primeiro, acabou com o estacionamento, daí que vai botar os carros. Nossa, já começa o problema começa operacional aí. A gente tá com um prédio desse aí que tem que fazer, cara. Então, assim, é perturbador isso. Isso. Pronto, então, esse eu mostro nas aulas, esse vídeo é público, tá na internet, né? Que a senhorinha ali tá tentando enxugar, secar a água. Literalmente enxugando gelo. Exato. E aí a gente tá vendo que não tem solução, porque a água venceu o concreto, a água venceu a espessura de concreto. Cheio de fissuras, estão vendo? Olha aqui, ó, fissura de momento volvente, ó, diagonal aqui, outra diagonal lá. Que essa água, ela tá pressionando o pilar e o pilar, ela tá pressionando para fazer assim. Aí como o pilar tá preso no bloco de fundação, trinca a laje por tensão de tração. E olha a situação, como vocês vão ver daqui um pouco, toda uma área, toda uma região ali muito molhada. E aí o rapaz tentando desobstruir o dreno, uma água muito contaminada, uma água com pH ácido. É uma água que tem um odor desagradável, semelhante a ovo podre, aquele cheiro de ovo podre, assim, que a gente vê. Matéria orgânica,
toda essa água aí, ela é tóxica, tanto para a saúde humana, porque ela volatiliza, né, determinadas substâncias, aí a pessoa que está passando na garagem respira, e ela é deletéria para o concreto, porque ela é ácida, ela tem sulfatos, o sulfato vai reagir com o concreto e vai formar um composto químico expansivo e vai fissurar tudo. Não. Essa é a saída. Vai ficar bonito. Exato, é que você tem que fazer impermeabilizar. É um projeto de impermeabilização e um projeto para dimensionar a espessura da laje para ela vencer. E só lembrando, se o projeto de impermeabilização era R$1, ou de recuperação aí, irmão. Ah, certeza. Esquece. Bota aí muito dinheiro. É aquela história Reais. da lei de Sidney que a gente fala, né? Que o custo para reparo dessas estruturas varia exponencialmente. O cara tá com a cara de puto, bicho, olha a cara do cara. Ele tá O muito cheiro, bravo. o cheiro não deve estar muito Eu legal mostro ali. isso nas aulas. Os alunos Cara, o que eu adoram. tô fazendo aqui? É. Podia estar tomando uma. Meu Deus. Tá lá na Pois minha casa, é. tô aqui E tá desentupindo o rabo. É. Trouxe mais vídeo? Vamos ver. Não sei o que eu trouxe. Vai, Eu não me lembro. Isso aí também, ó. Essa é clássica, essa é clássica. Aí, olha que maravilha pra gente que estuda. Essa pra mim é a patologia. Foi você que disse. Tá lindo. Tá lindo, tá lindo. Eu gosto de duas patologias que aparecem em prédio. Essa daí e quando tem um jardim no teto. no Que telhado. maravilha. Ah, O jardim suspenso da Babilônia. Vegetação por transposição eólica, mas você deu um nome mais romântico, né? Jardim suspenso da Jardim Babilônia. É legal. E é jardim mesmo, porque eles não tomam, telhado ecológico. Aí nós estamos vendo algumas frentes de manifestações patológicas que não sei nem por onde começar. Bom, primeiro, existe uma contaminação por fungos aí. Aí essa contaminação por fungos, ela está se proliferando, está havendo uma água que está bastante contaminada e ela está lixiviando, e ela já está cristalizando ali. São as famosas estalactites, né? Essa água que vem, ela entra dentro dessa laje, ela dissolve os compostos químicos do concreto e ela carreia esse composto que ela dissolveu, que é o hidróxido de cálcio. É uma químicazinha ali que a gente tem que estudar um pouco. Na perícia de engenharia, a gente tem que estudar química, tá? Não, só tirar foto. Não tem como escapar, tá? A gente precisa estudar química o tempo inteiro para explicar os fenômenos. Porque assim, ó, a pergunta que não quer calar. De onde vem essa água? De onde vem essa água? Aí o vizinho tá dizendo que é da piscina do cara que tá ali. O outro diz que é do céu, da chuva. O outro diz, não é. Então, dependendo do agente biológico que está se formando ali, a gente sabe a origem daquela água. Tá? Coliformes fecais, algas, fungos, de uma forma geral, a gente consegue identificar. Mentira, pode. Eu não sei. Para de ver. Eu fico com Toca ferro. E aí a gente tá vendo todas essas manchas, aí tá ali, ó, se a gente prestar atenção, isso é da internet também, que eu peguei de alguém e depois eu tenho que... Se o cara for no prédio dele hoje bem antigo e vai ver. Vai ver isso. Se você não faz manutenção, vai. Talvez Vai não. nas porra- não, vai na porra dos ralos, você que tem garagem, subsolo ou não. Vai lá ver como é que tá. Exato. Nunca fez manutenção, vai estar mais ou menos De assim. acordo com a coloração que a gente consegue enxergar, a gente sabe se é do ralo da pia, se é do banheiro, se é do vaso sanitário, se é da piscina, Se é da chuva. ou se é da chuva. Teve eu não sei se foi você que me trouxe uma vez em aula ou se foi a gente que fez. O quê? Tava saindo a água rosa. Não. Aí foi, agora que eu tô lembrando. Saindo a água rosa, o cara fala, bicho, de onde é que tá vindo? De onde é que tá vindo? Aí a gente descobriu que o produto de limpeza que tava utilizando tava reagindo com Sim. um componente do concreto, não lembro agora que eu tenho que resgatar. Vou achar esse negócio. E aí que tava saindo lá. Então tava acusando falha da impermeabilização e o rosa tava vindo do produto de limpeza. Tava Pois é. reagindo. Muito provavelmente algum corante do produto de limpeza reagiu ou ali. lauril, que é o lauril, se você olhar assim, por exemplo, na embalagem dos detergentes ou dos shampoos,
Aí você olha o princípio que dá a espuminha, é lauril sulfato de éter, lauril sulfato de cálcio. Todos os produtos têm, tá? Que dão espuma, todos têm isso, aquele espessante. Isso é fatal para as estruturas. Eles chegam ali, ele tá ali amarronzado, ó. Ele tá ali, o laranjinha, ele tá um marrom. A cor mais escurecida é muito provavelmente ou muita matéria orgânica. Matéria orgânica, em geral, ela ou é verde ou algum rosa da matéria orgânica. E coliformes fecais. Do preto ali, da cor mais escura. E aí é onde a gente consegue identificar. E ali as estalactites, as famosas estalactites, né? Que são bonitas e tal, mas... Não no concreto. Não no É concreto. bonito em cabelo. É. Aí tem mais que eu trouxe. Esse aí, eu vou pedir colapsa, porque eu vou explicar. Ai, meu Deus. Esse aí foi um colapso de uma edificação em Brasília. Esse caso foi uma situação que eu nunca mostrei isso assim nas redes sociais, a primeira vez que eu tô. Ó, isso de Primeira mão aqui com vocês. Veja só. É aquela história. Além dos 5 sentidos, nós temos vários sentidos quando a gente no nosso dia a dia e tudo mais, né? Para além das questões físicas do nosso corpo físico, nós temos a metafísica que a gente precisa entender, principalmente quem está trabalhando com perícia. Vocês que trabalham com perícia de engenharia, vocês precisam ter muita atenção àquela vozinha que diz assim, não faz isso. Você ama. Não, era um teste. Super sério. Não, Era um teste. A gente ia fazer o teste ali. Não vai dar certo. Mas eu falei. Ela falou. Não, confia em mim. É o pai. Deu errado. Que puto. Ficou puto. Deu Deu errado, o teste deu errado. E sardo. Não, agora vai fazer de novo agora lá. Mas enfim, né? É porque eu lembrei agora. Então, às vezes a gente precisa entender que nós não temos só visão, olfato, audição. Tem um sexto sentido. A gente tem vários outros sentidos que ele está além do nosso corpo, que a gente precisa estar conectado com ele. Na perícia, isso é fato. Tem um livro que fala isso. Eu prometo que eu deixo com vocês a bibliografia, a referência. Pra gente botar lá. Tá. Que acho que é interessante falar sobre isso. A gente precisa estar muito bem ancorado nessa linguagem quando vai trabalhar com perícia para entender quando vai ocorrer um colapso dessa natureza. Esse aí, ó, é um prédio que... Quem me deu esses são 2 vídeos, uma sequência do outro. Desculpa, eu já bati isso aqui umas 3 vezes. Não. Aí, tá. Os meninos são bons de São bons. erro de áudio. Mas que a gente vai mandar pra você vai ter os erros de áudio. Não, mentira. Gente, Ela não aguenta não. você aguenta? Nossa. É o dia todo. O dia Vou todo, deixar ele um dia inteirinho lá no Lemac com você. Você mesmo? comigo. Ele vai dizer ali, eu não quero. Ele tá me chamando pra fazer mestrado. Ai, ó. Uma doida que ainda chama, vai fazer mestrado. É bom assim, tá? Uhum. Continua assim. É lógico, vai. Aí, São 2 pessoas. são 2 vídeos, tá? Esse vídeo que me passou foi um aluno. Ele é da Defesa Civil ele trabalha na Defesa Civil em Brasília. E ele que filmou isso aí tudo. Ele que tava e ele que filmou exatamente esse momento quando cai esse prédio. Isso foi bem publicado, né, nas redes sociais, nas mídias e tudo mais. Aí esse prédio caiu e eles, um minuto antes desse prédio cair, como a gente vai ver daqui a pouco, eles estavam lá dentro. Nossa. Se foi coisa de 1 minuto. Nossa. E na perícia você precisa estar atento aos seus sentidos. E aí eles saíram. Eles viram que alguém falou, cara, esse prédio aqui não tem a menor condição, esse prédio vai cair. E
minutos antes, eles estavam lá dentro e colapsou o prédio. Eles saíram, continuaram filmando e colapsou. Aí não vai ter áudio, né? A gente não vai conseguir ouvir. Mas esse aí não, mas o outro que eu quero que mostre, que ele diz assim, ó. Ele você pode passar, ele aí é rapidinho, ele tem 6 segundos, é só para mostrar o colapso lá na viga e no pilar, ó, tá vendo? Tô vendo. Tá colapsando a viga, colapsou a viga por sobrecarga, isso aí não ia conseguir, imagina, o prédio tem 3 pavimentos, ele foi projetado, nem foi projetado que isso aí é uma autoconstrução, né? Mas aí, no próximo vídeo, aí você pode dar um pause aí eles lá dentro, ó, antes de cair, ó, né, claro. Aí, um deles olhou assim e falou, olha, tá tudo ruim, isso aqui é estrutural, não sei o quê. E aí ele falou uma hora assim, vamos sair daqui que esse prédio vai cair. Eu arrepiei. Ó, até arrepiei agora. Eu arrepiei, vamos sair daqui. Aí ele faz falou, assim, ó, ele falou. Aí ele faz assim, vamos embora que esse prédio vai sair. E tava desse jeito. Eles saíram, vamos, arrepiei, vamos embora. E aí ele sai e continua filmando e o prédio cai. Dá um play. Dá um play. Ele falando. Vamos ver, vamos prestar atenção no som, que ele está a situação. Vai. Pessoal. Bora. Meu Deus. Pai. Cara, Aí eles saíram e continuaram filmando. Arrepiei, vamos sair daqui. E ele faz assim, arrepiei, vamos embora. E depois eles continuam filmando da calçada e o prédio cai. Então, imagina o que... eles são treinados para isso. Eles são da Defesa Civil, eles estudam um monte de coisa, eles fazem treinamento psicológico, eles fazem uma série de coisas. E eles são muito capacitados para enxergar determinadas situações, né? E ele falou assim, professora, o aluno, né? Dá um beijo para ele. Que me deu esse... Aí eu já pergunto, posso usar? Pode usar. Isso é público e tal. Aí ele falou, pra gente ter ideia do risco que a gente corre nesses trabalhos. E nós, quando a gente trabalha na perícia, é o tempo inteiro no risco. Direto. Grande maioria, né? Os locais que a gente acessa. Porque assim, quem quer fazer perícia de verdade quer achar as causas das coisas e não se mede em procurar. É cada buraco, uma acessibilidade ruim. A gente já postou algumas vezes uns vídeos nos locais de acesso. Exato. Essa semana mesmo eu fui em um que eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Meu Deus. Mas assim... Então, veja, é o seu sentido mais apurado, além dos 5 sentidos, que estava falando para você alguma coisa. Aí não significa dizer que vai acontecer algum acidente contigo, não vai acontecer nada, mas assim, fica alerta, fica em atenção, em estado de atenção. Por qualquer coisa, você já acionar o seu sistema parasimpático, né? Sistema nervoso parasimpático. O que é o sistema nervoso parasimpático? Sebo nas canelas, irmão. Vaza! Vaza daí. Vaza! Não, mas foi isso que eu fiz. Nesse último, eu falei, cara, eu tava no lugar, eu falei, não, vou descer, não vou ficar não. E ainda o estagiário ia subir comigo. Eu falei, cara, não, fica aí, deixa eu subir primeiro. Subi, falei, ainda bem que eu não botei você. Porque a estrutura tava bem... Tava complicado. Eu não sei, não era pra ter... Minha esposa vendo isso, ela vai brigar comigo depois. Vendo aquele colapso, ele me lembrei de uma coisa agora, é paralelo, mas tem a ver, recentemente a gente teve aquela catástrofe, né, agora, humanitária dos terremotos, né? Sim. E, assim, foram 6, 7, Foram 8... 7 ou 8 terremotos, 8 né? terremotos em sequência, num local que tem um código de obra e de projetos bem robusto, que é o Eurocode, né? Na Turquia, né? Que aconteceu, que todo mundo viu. E tá chamando muita atenção
Isso aí, vamos botar em baile aqui, porque a gente tá... que teve alguns prédios que caíram no mesmo conjunto e outros não. Então, assim, o que aconteceu lá? Vai ser um objeto de estudo bem... Vários. Como é que a estrutura é preparada para essa parte dos terremotos? E, cara, eu acho que ali vai ser uma mudança de paradigma, né? Para os estudos Lá eles sísmicos, né? têm, né? Porque ali naquela região da Turquia... Foi uma nova falha ali por agora, né? ali, mas eles, a gente já sabe, eles ficam numa região da placa tectônica, né? Então fica bem ali no limite da fronteira. Então, de movimentação das placas. As Deslocou o placas- país 3 metros. Exato. Então, isso mudou até Energia mudou a... 130 bombas Sim. atômicas. Eles estão calculando, né? Aproximadamente 130, 150 bombas atômicas, a energia que liberou. Nossa, então é uma coisa absurda. Então não tem como viver você, por mais que seja projetado, por mais que você execute da melhor forma possível, se não considerou esses efeitos sísmicos, não adianta, né? Ou até mesmo considerando como foi de grande proporção, talvez nem seja um sistema que foi preparado para uma catástrofe tão grande. Exatamente, né? uma magnitude tão grande. Isso. Mas assim, cai 1.000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas aqui permanece. ficou. Como é que diz aquele negócio da Bíblia? Não. Então é assim, Eu ó. caíram ao meu lado, 2.000, 10.000 caíram. Não sei também na minha inglês também. Um esquema assim. Ok, você sabe aí, depois vocês colocam. Aqui no Brasil a gente tem essas considerações de previsibilidade, né? O risco é baixo, porque nós ficamos bem no meio, nós estamos bem Mas protegidos. existe alguma norma? Na norma, Não, sim, né? nós não, a gente nem considera projeto para abalos sísmicos. Nós temos estudos, as normas são as cargas acidentais, mas assim, a gente não faz cálculo para resistir a um abalo, porque vem uma onda, né, que vai abalando tudo, quando chega na estrutura, começa a vibrar tudo, então são essas cargas acidentais, né? E aí a gente considera isso em projeto, mas não para um terremoto, por exemplo, que são as chamadas ações imprevisíveis. Você sabe dizer que ela pode acontecer, mas você não sabe quando vai acontecer. Você imagina, isso aqui pode acontecer, um terremoto, esse prédio pode cair. Tá, pode, mas quando vai acontecer? Por isso que entra na Tem aquela- reação imprevisível, né? Tufões, tornados. Você consegue prever até com um certo grau de acurácia, mas você não pode dizer quando isso vai acontecer. Não existe isso. E aí, o que acontece? Às vezes tem uma que fica ali no meio, às vezes é até o próprio terreno que protege. Porque às vezes você está numa condição que... E às vezes também pode acontecer de um colapso ao redor contribuir para dar mais sustentabilidade no meio. Então, e aí pode ter acontecido isso, a gente não sabe, tá? Estou aqui só numa hipotético, uma situação hipotética. Ou aquela fundação ser muito boa, ter elementos ali amortecedores desse impacto grande, desses sismos. A fundação está muito estável, o terreno está super estável e ainda a compressão dos lados ali. Pode ter tudo ao redor e aí de repente foi colapsando assim para dentro, acabou comprimindo, dando mais estabilidade. Tudo pode acontecer. Deus, para quem acredita em Deus. São muitas variantes. Você vê, teve uma criancinha que se salvou, nasceu no dia do terremoto. Tô vendo vídeo de vários. Na verdade, eu nem tô conseguindo ver vídeo. Eu também de parei. Eu não vários. consigo. Não, É porque desperta desesperador. O que eu sei é o seguinte, estavam falando que a Turquia, apesar de fazer parte da zona do euro, não é um país onde tem muito controle De qualidade. de qualidade e tem muita alta construção. Então, alguns prédios realmente tinham algum problema de manutenção. Eram muito antigos, tinha uma vila lá que era muito antigo o prédio. Sim. Mas enfim, isso aí foi só um gatilho aqui só pra gente não perder o time, porque não pode ir uma aqui. Mas lá, eles, como eles aplicam o Eurocode, eles, com certeza, os projetos levam em conta essas ações, né, de terremotos, etc. Não foi um terremoto, né? Foi 8 e
Bem pesado. né? E ali, infelizmente, a Turquia, ali, o Chile, naquela região, Chile aqui, toda essa barreira. Então, tudo isso, essa região que fica na borda da placa tectônica, os projetos de engenharia precisam considerar. Isso é fato. Aqui nós Dá um estamos corte, hein? protegidos. Dá um corte bom, não corte bom. Você trouxe mais alguma coisa aí? Temos Porque eu tenho tem engenharia de quinta também. Tem várias coisas. Já começou, então? Vamos de engenharia de quinta, vai. Pode ir. Mano, é o primeiro. O Surpresa. Zé aí, ó. Aquele negócio que você falou. Não, também. da- Mas da- o principal é que você tava até olhando com o nível, né? O ralo tá de um lado E o caimento pro outro. e o caimento pro outro. Nem Tá precisava do maravilhoso. nível. Nem precisava, mas foi só pra E explicar. Agora, a amarração da manta, né? O encolhimento Só da manta tinha- que não tinha. o encolhimento tava... Não fez, ele não Essa adentrou. marquinha ali não é da manta? É a manta, mas ela tá solta. Ele não fez Só fez Subiu, uma, deixou, uma não fez a garrinha pra não. dentro. E só tinha até mais ou menos aqui. Assim. Ai, gente. Eu acho que ele tava prevendo que ia acumular água aqui. E botou só do lado. Pode ser. Vamos lá, temos mais o quê? Esse daí. Eu não sei Ui. onde foi. Isso aí tava fazendo a concretagem? Tava concretando. Eles estavam fazendo a concretagem e já tava gerando essas Já trincas tava aí. fissurando total. Mas aí tem que dar uma olhada em várias circunstâncias. Houve parada para Eu acho que concretagem. teve, não. Isso daqui Eu não sei de onde Que foi. nivelamento é esse? Porque lá no canto parece estar com concreto fresco, que não foi feito nem o acabamento. Exatamente. Porque isso aí foi é- feito, né, pra cá. Isso aí é uma configuração típica de fissura de retração plástica. Uhum. Houve aí alguma situação, aí a gente teria que analisar, tá? Se foi uma fissura de retração plástica por conta da temperatura do ambiente, que estava muito quente e estava com as condições para evaporação da água do traço, ou se usou um cimento muito quente, que é, por exemplo, um CP5 Ari, um cimento, né, de alta resistência inicial, que é fino, e ele, com as condições ambientais, ele evapora a água muito rápido, e aí já diminui o volume e causa essa retração aí, consequentemente a fissuração. Ou se foi algum material que eles usaram aí, tá? Porque a Açúcar. galera acha... Não, açúcar não gera. Açúcar não gera fissuração. Mas gesso, sim. Ai, não seria. Não vou Gesso. falar que meu avô usava muito gesso no concreto, não, pra vocês não ficarem assustados com as casas que ele construiu. Mas usava. Vamos ver o próximo aí. Nossa, esse daí- nossa, que condomínio, hein? Esse daí é nó. Não. Esse daí não. É domínio público. Isso aí é proteção mecânica da proteção, impermeabilização. Você vê que a natureza... Isso aí é nas marcas da manta, do transpasse com a manta? Pode Essas- ser. Pode ser, não? Achou o caminho, né? Sim, porque às vezes pode acontecer de você estar fazendo a junção, não sei se é a quente, a frio, a impermeabilização, né? Parece ser por causa da viradinha aqui na borda, pode ser aquela quente A mesmo. quente. quente. Aí ele faz um transpasse. Aí esse transpasse uma vem por cima da outra, e aí ela, aqui nessa região, ela começa a dilatar bastante, ela dilata muito, e a proteção mecânica vai seguindo essa dilatação, e aí gera E aí tensão de fissura em tração, cima. fissura em cima. Ficou parecendo uma obra de Salvador Dali. E aí, e aí pode ter sido esse efeito, não sei, também tô só Igualzinho você conjecturando digitando, aqui. você fica de junta Não, isso superficial. é que você também. tentaram reparar, né, com o material, mas já tá fissurando de novo, né? Dá pra ver É. aqui, ó. Continua. Tentaram reparar ali e se não foi uma proteção mecânica, isso aí é só alguma coisa, é devido a cargas térmicas, né? Movimentações térmicas. Eu gostei, Aí muito, fissura. eu gostei muito do ninho de cobra ali do lado. Ali do lado, olha. E olha que conexão bonita. Ela faz um dente, Uau, ela reajunta. Gente, eu não tinha reparado isso na foto. Acho que fala da Flex, mas eu vi agora. Dá pra você ver? Por que ela faz isso? Detalhe arquitetônico. É brincadeira, não sei, cara. Gente, que doideira.
Pois é, isso aí, se não tratar, vai entrar água, aí vai forçar a impermeabilização, aí daqui a um pouco vence a impermeabilização, Se já não está, né? se já não Filtrar embaixo. Next. Vamos ver a próxima. Ah, isso aí é nossa. É? É, isso daí, Só ó. de vocês, isso aí é Não. piso. É um piso de uma área descoberta, que aí tava infiltrando, né? E aí acho que reclamaram num determinado condomínio. E aí só, não, é rejuntamento, vamos rejuntar. E foi fazendo um cata-cata de rejunte ali, ó. Maravilhoso. Quando a gente chegou lá, já tava até soltando de novo. Isso daí tava na área de... É, na área descoberta da piscina. E isso é revestimento cerâmico. Sim. Então, borda de olha, granito, né? o cloro, provavelmente, isso aí tudo é área de piscina que Sim. é molhada, fica molhada quando eu uso, né? É, dá até pra ver que tá meio molhado, tá vendo? Isso, o tratamento com cloro é complicado, tá? O cloro, ele atinge tudo. Ele atinge o rejunte, o material do rejunte, se for, por exemplo, um cimento branco ou cinza, alguma coisa, ele ataca rapidinho e começa a infiltrar e começa a expandir de baixo para cima. Que é o que tá acontecendo. E aí bem daí já próximo aqui. solta. Aí vai soltando e tá atacando o concreto também. Tá. Lixiviação. O concreto tá todo bem atacadinho já. Ali a gente consegue ver umas manchas, não sei se isso aí é concreto, é o contrapiso, alguma coisa. Não, O cloreto, ele ataca bastante o concreto aí. tá passando água da piscina, não só água da piscina, mas do uso da piscina em si, fala também de projeto, porque você tem os caimentos corretos para evitar dela. Exatamente. É. Aí, a área de piscina tem que estar sempre muito bem tratada, tem que estar sempre monitorando essa região dos rejuntes, porque o melhor de todos é o epóxi, a base do rejunte epóxi, porque senão vai estar sempre abrindo, você cola, ele vai, fecha. Pela plasticidade ali que ele tá pegando ali do material, era Fox. É. Mas não aguentou. Próximo. Eu já falei que eu sou a favor de oca, né? Todo mundo tem que morar em Oca. Não, mas eu não sou a favor de oca, mas eu não moro embaixo de piscina, de cobertura, apartamento de cobertura, nem pensar. Esse daí é clássico, né? Isso é garagem. É garagem ali, ó, vaguinha ali, 501, A alta concentração de gases nocivo, umidade, armado. ausência de ventilação. Cobrimento do concreto. Aqui dá pra ver, né, que o cobrimento não é muito eficiente. Então, ali. se esse prédio ele é novo ou ele é antigo? Ele é antes Não, ou antigo, depois antigo, de antigo. 2003? Não, bem antes. Antigo. Bem antes. Então, antes de 2003, a gente usava a NB1, que era a NBR 6118, e ela não tinha essas considerações na camada de cobrimento. Então, as pessoas faziam... Olha lá, nada, não levava em conta. Só depois dos anos 2000, no final de anos 90, 2000, que começou-se a falar sobre durabilidade das estruturas. E até então, os prédios que eram executados não levavam em conta isso. Achava que ia viver para sempre. E aí a gente está vendo aí a corrosão, ó. Isso daí é... Corrosão generalizada, A hein? Proflex é recomposição das armaduras, né? Tem que botar novo. O Sim. que perdeu mais de... Da sessão. Tem gente que fala que 15 você é um valor aceitável. E aí você já considera acima de 15, já considera reforçar. Agora aí, qual que seria o passo a passo, vamos dizer, para recuperar essa história aí? Se houve perda significativa de seção, você tem que olhar cada um, você tem que escarificar isso aí tudo, deixar a armadura exposta, escorar, fazer todo um sistema, né, um trabalho, verificar a perda de seção dessa peça, da armadura no caso. Se tiver muito corroída, com a perda de seção muito alta, você vai ter que substituir, botar uma outra. Se não, aí você tem que limpa, né, lava com jato de água quente, água fria, sob pressão. Espera secar, depois que esperou secar, pinta com uma pintura anticorrosiva, que às vezes tem gente que vende pintura antioxidante. A oxidação é uma coisa, a corrosão é outra, né? Então,
pinta, espera secar e recompõe o concreto. Nesse caso, quando você está fazendo a recuperação, tem que fazer agora com os parâmetros de cobrimento. Mas aqui naquela... Não importa. Tem que usar Se a verificar que vai precisar reforço, aí vai ter que fazer um reforço, ou com estrutura metálica, ou com manta de fibra de carbono. Que é a nova. Eu trouxe um pedaço aí que tá ali. Depois você mostra aí pra nós. Depois eu mostro ali pra vocês uma manta de fibra de carbono. Sulfeto de carbono. Olha lá aquela caixa d'água lá. Vamos lá. Tem mais? Esse daí é maneiro. Ai, Detalhe aqui. eita! Sobe de novo no Brasil, não, tá? É um país árabe. Eu tirei isso aqui. Depois eu vou botar o. Aqui é. O que ele foi fazer ali naquele balanço, gente? Ele foi fazer um templo aí de adoração do sol, não sei, cara. Agora, o mais interessante que eu achei, porque tava uma em sequência da outra, esse pilar aí que nasce e morre. Olha só. Cara, Não é... é isso aí. Gente, E, ó, isso não é montagem, não, Photoshop. Não é. Mas acontece isso direto. Outro dia, lá em São Paulo, eles estavam quebrando um pilar no meio e as pessoas gravando, né? Eles quebrando um pilar na sacada. Você viu? Praia Grande, você viu? É Praia Grande, não é esse? Praia Ele Grande. esmagou o pilar. Os caras quebrando pra fazer reforma. Acho que o pilar ele avançava na varanda, o cara. Ah, meu Deus. Esse veja É disso a Esse pior. não. Disso a pior. Então, de novo, por que acontece isso? Porque é da cultura brasileira de chamar o Zé Gambiarra. As pessoas não querem. Exatamente. Então vender. Tadinho do Zé, tem boa vontade. Ele Mas tem boa vontade, mas... Não vai adiantar. Você tem que chamar um engenheiro, um arquiteto, para dizer o que está certo, o que está errado, o que pode, o que não pode fazer. Senão os problemas vão acontecendo sempre. Exatamente. E se perpetuam, tá? A probabilidade de acontecer novamente é alta, infelizmente. O que mais? Manda outro aí. Mas... Temos, eu acho, mais um aí. não. Essa é piada mesmo. Não é. Não, os dois são piada. Não, não. não é possível. Aqui é escora. É porque eu vou botar lá. Isso aí é uma espécie de mão francesa que eles fizeram? O cara escorou ali o muro. Então, mas é tipo uma mão, como assim, uma mão francesa. Que fica permanente ali. E aí é de tijolo cerâmico. Mas aí eles concretaram ali, tá cheio de concreto. É um Não, revestimento só meteu de concreto. É só argamassa? O mais legal aqui foi a forma que o cara usou ali. Ah, pra meu fazer. Deus, não. Olha o que ele fez. Concretou com o suco ali em lata da Coca-Cola e para poder botar o negócio dentro e preencheu com uma argamassa assim. Ai, gente, Maneiro, expandiu ali, que estourou a lata da Coca-Cola, estourou o alumínio. É verdade. Maravilha. Isso Ai, fala sério. Temos mais algum? Acho que tem um vídeo aí. Tem um vídeo aí. Tem O vídeo da piscina. O vídeo da piscina. Eu acho não, que tá no momento Tá- não. Não, é fora. Vê se eu passei. Vídeo da piscina, da Big piscina. Lock Aquela lá De Vila Velha. de Vila Velha. Pode até explanando ali. Ali você chegou até acesso aos. Eu não. Eu não cheguei a ter acesso aos laudos, mas o que aconteceu, se eu posso falar, o que aconteceu foi o seguinte: a gente entrou lá, né, dias depois, que foi assim, caiu a piscina na quinta, ou na sexta, Foi na sexta. foi na sexta, Foi na né? sexta. Não, foi na Não, quinta. foi na quinta. Foi na quinta. Aí caiu na quinta e foi aquela coisa, né? Aquela comoção e tal. Aí, no sábado, nisso, o rapaz, o engenheiro que tinha feito um laudo de inspeção lá do prédio, me ligou. Tinha sido meu aluno e falou: professora, eu preciso que você vá lá comigo, dê uma olhada, porque eu não tô. Preciso dar uma olhada junto com você. E aí eu fui lá. Aí eu disse, não, então vamos ver e tal. Isso caiu na quinta. Na sexta, a gente ficou conversando. No sábado, eu estive lá com ele. Quando a gente chegou lá no sábado, aí já tinham limpado tudo. Todos os vestígios já tinham. Os vestígios, exatamente. Então, a coleta de evidências ficou dificultada, né? Então, para investigar as causas e tudo mais.
E daí ficamos lá, tava a Defesa Civil, os moradores, aí eu fiquei uma semana e tanto lá, trabalhando com o engenheiro que tava o síndico do prédio, etc. Então aí eles pediram um laudo, né, uma proposta para a gente enviar para lá. Nós enviamos uma proposta e nunca recebemos nenhuma resposta. Mas só que, assim, quando a gente vê o acidente no vídeo, que varreu o mundo inteiro ali, né, e a gente analisa questões de projeto, etc., a gente sabe exatamente o que aconteceu. E todos os fatos que levaram ao acontecimento daquele episódio, né? Então, o que sabe de informação pública nos primeiros anos houve já uma demanda para resolver o problema de infiltração de água na piscina. Aí eles Era uma foram infiltração lá, recorrente. eles analisaram a situação, viram lá e botaram a massinha lá e aí, a segunda vez, depois de um tempo, a segunda vez, começa o problema da infiltração de água de novo na piscina. E aí, vai lá a construtora e resolve, entre aspas, né? Que a piscina caiu, então não resolveu o problema. E aí, nisso começou a infiltrar água. Imagina, água da piscina, cloro, infiltrando água ali, tudo. Pode gerar vários problemas. Pode gerar corrosão das armaduras, como ficou já constatado em alguns pontos que estavam lá Bem e tudo avançado. mais, bem avançado. Mas tinha situações ali que a gente via que estavam inconsistentes. E isso foi tudo passado. Aí nós chegamos lá, acho que era um domingo à noite, alguma coisa assim, estava a Defesa Civil, os engenheiros, o síndico do prédio, os moradores, alguns moradores, a construtora, outras empresas e tal. E eles estavam na dúvida se botavam as pessoas de volta no prédio ou não, porque tinha gente que estava com medo, ou alguns estavam morando, o próprio dono da construtora morava lá e tudo mais. Aí tava essa... E quando acontece uma situação dessa natureza, a primeira coisa que se faz é culpar o projetista, gente. É impressionante. Mas direto. Mas é por causa daquele Projetista. aquela estatística que você falou. Na maioria das vezes, então o cara já fala, a culpa é do projetista, mas nem... Projeto. Mas a gente não pode julgar Não pode, exatamente. sem analisar. Exato. Porque Só quando a com gente foto. mostra uma Só com foto. Tem que fazer investigação. Quando a gente aponta uma inferência estatística de erro de projeto, de execução, a gente está Gigante. a gente está embasado em dados, né, coletados, etc. Quando acontece um sinistro, uma situação daquela natureza, e que você olha para aquilo e diz, nossa, 2 anos tem o prédio, 6 meses tem o prédio, aí você vai julgar, não pode, você já está acusando, você não pode. Então você tem que levantar informações para buscar as causas, para daí sim. E mesmo assim você tem que dizer qual foi a causa do problema e não dizer que culpar o projetista. Até porque não é uma única causa. São várias várias coisas que vão exato. confluindo. Pelo vídeo, como é que a gente vê? Isso é como se fosse um reservatório, né? tanque. Um tanque, exato. Então, aí, quando a gente vai projetar o dimensionamento das armaduras, tudo, o transpasse, o detalhamento, é como se a gente estivesse pegando essa caixa que está aqui, a laje de baixo, ela tem que ficar ancorada aqui, ó. Então, imagina, aqui tá a parede, né? A parede tá assim. A laje daqui de baixo, que pega toda a água, ela tem que fazer isso, ó. Abraçar. Abraçar. Né? Aí, quando a gente vai fazer o detalhamento da armadura, a gente tem que pegar a armadura e fazer isso. Né? E essa era a ideia. Não, em piscina a gente projeta sim. E daí, aquela história, né? Eu falei, não, então vamos sentar aqui, estava tudo escorado lá, porque foi uma carga violenta, destruiu a laje de baixo.
já causou uma deformação na laje de baixo, as cordoalhas deram uma segurada, assim, legal. E aí se soltou essa parte daqui, que era pra estar assim, aí essa parte soltou e caiu. É quando a gente vê. Então, quando cai, imagina, já cai um pedaço de concreto. 2.500 quilos por metro cúbico. Mais a barra, mais a taxa de armadura, mais a carga da água. Tudo isso em milésimo de segundo caindo ali. Buf, 1 segundo caindo em cima de uma outra laje. Assim, um livramento também. Sim. De não ter caído tudo. Nesse dia, a gente começou a conversar e tal. Eu sentei com o engenheiro e tudo mais. Aí a gente enviou uma proposta. Mas aí depois ninguém deu retorno pra gente, né? Quando a gente descobriu, ninguém. A gente descobriu as causas do problema. Não. Laudo oficial? Acho que não sei se é do CREA ou da Defesa Civil, não lembro. Mas dizem que tava faltando elementos construtivos que estavam no projeto. Na execução. Uma das. Aí eu não sei se é. O detalhamento parece que tinha, eu não sei dizer. Quando é obra pública, a gente consegue falar com propriedade, porque tem as questões legais, né? Sim. Tem todas as questões legais e tudo mais. Quando é uma obra privada, de uma construtora privada, ela, mesmo isso trazendo um risco para a comunidade e para a sociedade, de uma forma geral, porque um acidente como esse bota em desconfiança toda a engenharia. Sim. Ainda mais a do Espírito Santo. Como exatamente. Que teve, foi uma sequência, né? Você teve o Gran Bay, depois do Gran Bay veio Gran Park. Gran Park. o Gran Park, teve algumas coisas em Jardim da Penha, varandas caindo, não sei o que. Exato. Então, isso coloca a engenharia num patamar de desconfiança da sociedade que não é bom para a engenharia, não é legal, porque nós temos como uma premissa básica entregar um produto de qualidade para o cliente, um produto que, acima de tudo, ele é seguro. Aí você tá lá usando a piscina, de repente a piscina cai, amigo. E aí? Imagina se a piscina é daquele tipo de que fica em cobertura. Esse caso não teve vítimas, graças a Deus, não estava nem sendo usado. Também. Tinha poucos moradores. Pois é, mas foi assim um absurdo. Rapaz, é muita coisa. Vamos ter que fazer um G1 3. Eu acho que vai ter que Saga, ter- G1 Saga. Tem episódio da G1 toda temporada, porque aí a gente fala mais de outras patologias, de outros casos. Às vezes você eu tem tenho. 12 meses. 12 vezes 4, 48. G1 vai aparecer em algum momento, não se preocupe. Ela estará aí. Tarado. Por quê, É cara? A gente bom, tem né? que... Né? Essa aqui daqui a pouco Deixar a gente pai, ficar- Ivete Sangalo. Xará. Vai no carnaval? Vai ter episódio do carnaval, tá? Eu vou dormir, A né? gente vai vir de bloquinho aqui. Ó, Não, tá, ó. Fessura, eu só chamo ela de Fessura. Fessura de Ilma. Muito obrigado novamente. Pô, a gente vai fazer sim uma parte 3. Escolher um outro tema. Não vai faltar a oportunidade da gente estar junto aqui. É sempre bom trazer você aqui, porque é um dos expoentes aqui no estado. Apesar de ser gaúcho, mas já tá mais capixaba. É mais capixaba, já tô Já tô. Apesar de ter uma churrasqueira na casa dela. açúcar. Com açúcar. Gente, não vou esquecer dessa história. A professora. Será que o churrasco saiu? Nossa! Sai ou não sai esse churrasco? Não, ela perguntou se o churrasco sai doce. Ah! Olha, não é uma ideia não, eu vou pensar nisso daqui a pouco. Então, assim, é um dos expoentes, comanda o principal laboratório de engenharia aqui do estado, então a gente sempre vai convidar. É sempre bom ter você aqui, experiência e muito conteúdo. Muito obrigado. Muito obrigada. Segue ela nas redes sociais, né? Qual é é arroba Nas G1. redes sociais. Ela tentou tentar no LinkedIn também, G1 Lima Vieira. Deve ser. Ela não comanda as Tem redes uma sociais. vieira. Você nem pode mandar aqui, mas... Ela tá aí. Mas a gente vai marcar também. Vamos marcar, não, a gente sempre bota. Então, prazer, algum recadinho aí pra galera. Não, eu só quero agradecer a vocês, essas duas simpatias que são vocês, agradecer pela oportunidade para a gente falar sobre esses assuntos, né? Um assunto que é de utilidade pública, quer dizer, o trabalho que vocês desenvolvem, que vocês executam, um serviço de utilidade Sim.
pública para a sociedade. E nada melhor do que a gente falar sobre esses assuntos, né? E deixar o convite para vocês irem lá no laboratório, visitar na UFES. A hora que vocês quiserem, só avisa pra gente lavar o laboratório. Não, eu já falei. Lembra, não limpa não, porque tem que ser igual a oficina. Oficina limpa, você desconfia. Laboratório. Não, deixa lá é organizadinho. Lógico. Mas de vez em quando dá uns negócios lá, que, né? Uma britinha ali. Uma legal do sur. Fica aí o convite para vocês irem lá visitar a hora que vocês quiserem, tá? Então é isso aí, galera. Muito obrigado. Mais um episódio. Toda quinta-feira, engenharia, curta, compartilha, manda pra mamãe, papai, vovó, titia. E tamo junto até o próximo episódio. Valeu! Valeu!